A gente vai mudar um pouquinho de assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre vida, sobre o nascimento. E um quadro tão bacana é o nosso quadro Bem Viver. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre o parto humanizado. E olha, gente, que é muito importante para a gente falar, para a gente aprender sobre o que é, né? Porque a gente cria fantasia sobre uma situação e, na verdade, tem muito sobre isso. Muitas mulheres, quando pensam em parto humanizado, ainda tem a imagem de um parto que acontece, às vezes, num ambiente íntimo, né? Como a gente vê nas fotos, na água, com alguns tipos de símbolos, mas não é só por aí, tá, gente? Para falar sobre esse assunto, eu recebo com muito carinho aqui hoje a doutora Bruna Hashimoto, que vai explicar pra gente o que é o parto humanizado. Obrigada. Bom dia, doutora. Bom dia, Dani. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo certo. Que bom. Doutora, vamos lá, né? Começando do início, né? O que é o parto humanizado? Olha, o parto humanizado, ele é um parto que vai se basear em 3 pilares. Tá. Né? A humanização ela é baseada nos 3 pilares, que é o protagonismo da mulher. Né? Ela quer dizer o quê? Quer dizer que a mulher, ela é a dona do parto dela. Tá. É ela que tem que ter todas as informações, é ela que tem que ter a decisão de algumas coisas, baseada em conhecimento. E é ela que tem que decidir quem vai estar com ela, o momento que as coisas vão acontecer, o que ela aceita nessa passagem dela, que é o parto, ou não. Então, o protagonismo da mulher, ele é fundamental. Né? Ele é um dos pilares da humanização. Da humanização. E os outros pilares? O acolhimento. Né? A gente tem que acolher essa mulher, esse momento que ela está passando, não só pontualmente, mas tudo que ela tem de história de vida. Se acontece algumas vezes um trauma anterior, histórias da família, quem é a pessoa que está ao lado dela, o que ela tem de rede de apoio. Então, esse acolhimento é importante, fundamental. E mais algum pilar para que isso aconteça? Nossa, o protagonismo, o acolhimento. E também uma equipe que possa, talvez, né, doutora? Porque a gente tem a gente cria essa fantasia do humanizado, que ele vai ser sem dor, que ele vai ser lindo, né? Às vezes também tem, gente, aquilo que idealiza, né, de um parto e que é diferente da realidade. Como a doutora explicou, o parto humanizado, então, não está ligado diretamente a como vai ser o procedimento, é isso? Não está ligado ao tipo de parto. Tá. Né? Eu posso ter um parto normal, humanizado. Que é vaginal? Um parto, é isso que fala? Assim? O parto vaginal. Tá. Né? Ou eu posso ter um parto cesárea humanizada. Como ter um parto cesárea humanizado? A partir do momento que a mulher tomou essa decisão, ou que ela precisa desse tipo de parto, porque existem algumas condições médicas que precisam desse tipo de parto. Tá. E que eu proporciono a ela toda essa independência, todas as informações que ela precisa para entender o processo pelo qual ela está passando, eu já estou humanizando esse parto. E aí, no momento do nascimento, assim como no parto normal, eu posso fazer também no parto cesárea, as coisas que são tradicionais do parto humanizado. O contato pele a pele, a hora de ouro do neném, a amamentação antes da primeira hora de vida, né? Eu posso proporcionar que a mãe veja o nascimento desse neném, porque ela não precisa estar sedada. Ela pode estar com o braço solto. Assim como ela tem essa liberdade de movimento do corpo no parto normal, no parto cesárea ela vai estar anestesiada, porém ela tem a liberdade de poder se movimentar, segurar o seu neném, se as condições do recém-nascido forem apropriadas. Ai, que ótimo! Então, se tiver um nascimento com tudo bem, se precisar ser uma cesárea programada, ou mesmo numa cesárea intraparto, que a gente chama, estava indo tudo bem para um parto normal e alguma coisa acontece fora do planejado ou alguma emergência e eu preciso de uma cesárea, ela é chamada cesárea intraparto, eu posso ter essas condições. Eu posso clampear o cordão, ou seja, cortar o cordão do neném após a parada do batimento do cordão. Então, tem algumas coisas na humanização que tanto faz se eu tiver um parto normal ou um parto cesárea. Muito legal. Essas medidas que você está dizendo, doutora, né, que parece ser que as pessoas talvez nem sabiam, né, nem saibam que existam,
e que, na verdade, faz uma diferença muito grande para o bebê e para a mãe. Faz diferença para a vida toda. Para a vida toda, Para a vida né? toda. Gente, olha isso que interessante. Alguns movimentos durante o parto, algumas medidas, né? Mudam completamente a vida do ser humano. Mudam. Porque assim, é naquela primeira hora de vida que o neném vai ter o contato com a mãe, que a mãe vai conseguir segurar o seu neném. Ali se estabelece um vínculo de afeto, de amor. Então, é super importante. O aleitamento na primeira hora vai fornecer a energia que o neném precisa, anticorpos, vai estimular com que o leite materno tenha a sua descida natural. Então, tudo isso faz muita diferença. E aí, quando você começou a falar sobre a importância da mãe ter conhecimento, né? Hoje em dia, parece que existe um movimento que as mulheres buscam mais conhecimento e outras que deixam acontecer naturalmente, né? Mas qual é a importância, doutora, da mulher buscar, assim que ela sabe da sua gravidez, tem notícia do seu positivo, ela começar a buscar e aprender, a se aproximar mais? Hoje em dia, eu falo que a internet facilitou tanto a nossa vida que é muito fácil buscar informação. Os cuidados com informações boas e informações ruins, mas assim que ela tem um positivo, procurar um pré-natal, um médico, uma assistência, uma enfermeira, uma equipe de parto com que ela se identifique. Porque nem todas as pacientes se identificam comigo, nem todas as pacientes vão se identificar com a minha colega. A linguagem com que cada um se comunica é diferente. Não que as coisas vão acontecer de maneiras muito diferentes, porém as linguagens de comunicação são importantes. Então, fazer um pré-natal bem estruturado, com os exames necessários, tendo a equipe ao seu redor, fazendo seu plano de parto, já estudar desde o começo da gestação quais são as suas condições físicas, como se preparar para um parto, em termos de alimentação, atividade física, psicologicamente. Como eu falei, algumas mulheres que passaram por traumas, por perdas, elas têm que se preparar, porque é um momento tão diferente e que ela carrega essa bagagem com ela, que eu tenho que saber lidar com aquilo no momento do parto, pré-natal, no puerpério, que é logo após o nascimento, que é um momento que às vezes é super comum a gente ter a depressão pós-parto, então eu tenho que estar preparada desde o começo. Tenho que me preparar o máximo possível. E a equipe é importante. E hoje as pessoas também têm um pouco assim, dificuldade às vezes, de encontrar uma equipe, né? Como que a gente faz, doutora? Como a gente pode buscar uma equipe? Existem caminhos, né? Porque hoje tem muitas opções. Hoje tem muitas opções, existem muitos caminhos. Tem hospitais, hoje o SUS proporciona isso. Proporciona. Né? A mulher às vezes não consegue ter o contato com a enfermeira, a obstetra e tudo antes do parto, mas no momento do parto no hospital ela está presente. Legal. Mas as mulheres que têm condição, a maioria das equipes hoje já tem o contato com os médicos. Quando ela inicia o pré-natal, que normalmente ela vai no médico primeiro, né, faz os exames, confirma a sua gravidez. E a maioria dos médicos já tem contato com algumas equipes e já fazem algumas indicações. Fora isso, aqui na nossa região, no Vale, a gente tem muitas equipes que trabalham em diversos hospitais. E se a mulher estiver muito perdida, direto em alguns hospitais ela consegue esse tipo de informação. Os hospitais mais humanizados, os hospitais que têm selos de acreditação, de amigo da criança, acreditações internacionais. Então, tudo isso facilita com que ela tenha esse acesso. Muito bom. E aí, tem muita mulher que escuta agora a nossa conversa aqui e fala assim, eu tenho tanto medo. Acho que a palavra que as mulheres mais dizem, né, é esse medo. É uma geração. A gente pode olhar uma geração anterior, que era muito comum, né? Na verdade, mais ou menos, né? A gente pode falar do parto, que era mais comum, um parto vaginal, mas não tão humanizado, né? Numa geração das nossas avós, por exemplo. Sim. Né? Um parto muito sem assistência. Isso. Eram partos muito em casa, quem fazia eram as parteiras, né? E quem acolhia essa mulher no momento do parto eram as irmãs, a própria mãe, as pessoas da família.
Então, antigamente a gente tinha menos assistência hospitalar, menos assistência médica. Hoje, a gente vê essa mudança, a gente traz o parto para dentro do hospital. E logo que essa mudança aconteceu, eu acho que foi nesse momento que perdeu-se um pouco a humanização. E agora a gente está nesse reencontro. É, verdade. Você falou Agora, bem, perdeu um pouco a humanização, mas perdeu. tá no A reencontro. partir do momento que a gente trouxe o parto para o hospital, a gente melhorou a segurança materna e a segurança fetal. Então, a gente tem menos mortes, a gente tem menos complicações. Então, tudo isso é um passo gigante no nascimento. Porém, agora que a gente estabeleceu isso, condutas adequadas, protocolos, a gente está trazendo de volta a humanização. Por isso que a gente está nesse movimento de humanização tão grande. Então, as equipes, a enfermeira, trazer a doula para dentro do hospital, que é a pessoa que a mulher escolheu para estar ali presente com ela, Sim. além do seu familiar, que normalmente é o marido, mas que às vezes pode ser a mãe, pode Sim. ser a tia, uma sobrinha, pode ser que ela confia, alguém que ela se sinta confie, bem, que ela esteja à vontade. Mas sinta mais à vontade, né? Mas se a gente falar do parceiro em si, o padre estava aqui e falou assim, eu vou sair porque esse é assunto de mulher. E não é assunto de mulher, né? Não é. Do mesmo jeito que a gestante tem que ter toda essa informação, quem acompanha ela, o núcleo familiar dela, a rede de apoio dela, tem que estar ciente da decisão que ela tomou. Tem que ter informação suficiente para não julgar essa decisão, porque ela está tomando uma decisão baseada em informações que ela teve, em processos que ela já viveu. Então, a família, o marido, né, o acompanhante, toda essa rede de apoio tem que ter a mesma informação que ela, para não haver esse julgamento, para não haver É muita coisa, né, para a mulher se coisa. defender, né? Para se proteger, para se organizar dentro de uma situação tão sensível, tão nova para ela, né, doutora? Nova. Porque cada parto é diferente. Por mais que ela já tenha tido um filho, 2, 3, cada parto vai ser um momento diferente na vida dela. E é o que eu falei, a história de cada uma. Varia demais, varia demais. Então, é importantíssimo essa informação, essa decisão, para ela não precisar ficar se defendendo de ninguém. A gente está ali para acolher. Sim. A gente está ali para dar suporte, não para julgar. Exatamente. Eu acho que você fala aí também um ponto bom, porque para a gente apoiar, né? Mudar um pouquinho essa cultura de querer que aquela gestante tenha o parto que você queira, né? Isso daí é tão difícil porque o que ela mais precisa é de apoio para aquilo que ela se sente bem, não é? É isso mesmo. Eu tenho pacientes que às vezes vêm até com a mãe, além do marido, vem com a mãe dentro do consultório e a gente vê a experiência da mãe querendo se impor sobre a experiência da filha. Então, a gente tem que respeitar o momento dela. Ela está criando a experiência dela, está vivendo a vida dela agora. Ela precisa ela de viver. Ela viver precisa. a experiência dela, né? Precisa. Precisa de E viver. eu tenho que respeitar isso. Eu já aconteceu comigo de falar que a mãe falou, mas eu vou entrar no parto e a paciente já tinha me contado que não queria. Ah, tá. E aí, às vezes, eu tenho até impedir algumas coisas. Falar, mas tem que estar todo mundo junto. Não, se não é o que ela quer, se não é o que ela deseja, o que ela sonhou, eu não tenho que forçar alguém presente na mesma sala. Sim, e é isso, gente, que é a humanização, né? É olhar exatamente para aquilo que está dentro de cada um, né? E a gente começar a permitir que isso aconteça. A gente, às vezes, espera muito do mundo que se humanize, mas depende de nós, parte de nós, que é um parto mesmo, né? Doutora Bruna, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito obrigada bom pelo conversar. convite, pela conversa. Mais uma vez com a gente aqui. Eu espero que essa humanização atinja cada vez mais profissionais e que as pessoas cada vez mais procurem esse tipo de informação. Sem dúvida. Aprender, gente, aprender para a gente poder lidar melhor. É isso que é importante. Muito bom, doutora.